O mercado de ações aqui no Brasil não começou ontem, é tradicional. Uma história que teve início ainda no século XIX, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Foi no Rio de Janeiro do século XIX, nas movimentadas ruas do centro da antiga capital do país, que surgiram as primeiras rodas de negócios de títulos, câmbio e ações de empresas. Além das ruas, este prédio, conhecido como Praça do Comércio, na Rua Direita, abrigava os corretores que trabalhavam na informalidade. As ações de companhias eram representadas por papéis como estes. Dentro da bolsa, a evolução dos preços era anotada numa lousa de pedra. Tamanha foi a procura que os ativos tiveram supervalorização e depois queda acentuada numa crise conhecida como encilhamento no fim do século XIX. Neste mesmo período surgiram os primeiros negócios na região central de São Paulo, em meio à euforia econômica da produção de café e das grandes construções na cidade. E foi este homem, Rangel Pestana, o grande responsável pela criação da Bolsa Livre de São Paulo em 1890. As rodas de corretores começaram no triângulo formado pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro. A Bolsa ainda teria mais 14 endereços. Entre eles, o Palácio do Café no pátio do colégio. Hoje, a Bolsa está no número 245 da Rua 15 de Novembro. Os negócios atravessaram crises econômicas internas e externas, além de revoluções políticas no Brasil. Entre os anos 60 e 70, período de maior procura e valorização das ações, foi a fase de modernização da Bolsa, com investimentos em informática. Gradualmente, a Bolsa de Valores de São Paulo passou a atrair o maior volume financeiro do mercado acionário brasileiro, até que em 2000 assumiu os negócios com ações da Bolsa do Rio de Janeiro. Em 2002, a Bolsa do Rio encerrou de vez operações com a transferência do mercado de títulos para a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, também em São Paulo. Professor Celso Grise, embora a crise sempre abale as bolsas de valores em todo o mundo, tem alguns números muito interessantes sobre a Bovespa, BMF e Bovespa. Recordes atrás de recordes, mesmo nos anos em que o índice Bovespa perde. No ano passado, houve um recorde histórico, um volume financeiro de 1,6 trilhão de reais. Superando uma marca registrada em 2008 de 1,37 trilhão e em 2009 um volume de 1,3 trilhão de reais. São números muito animadores. Mostra claramente, primeiro, que o investidor brasileiro nacional começa realmente a acreditar no mercado de capitais de uma maneira definitiva. E, por outro lado, mostra como as nossas ações e o nosso mercado de capitais é capaz de atrair com vigor o capital estrangeiro. É dinheiro que vem dos Estados Unidos, da Europa, que vem do mundo árabe, a busca dos lucros que as empresas nacionais são capazes de produzir. E com isso tudo reflete num desempenho notável da Bolsa de Valores de São Paulo. Ora, professor Celso, a nossa Bolsa, que é muito lastreada nas empresas que são exportadoras de commodities, ou seja, de matérias-primas, e não de empresas produtoras de manufaturados. Como é que o senhor vê isso? Bem, reflete em grande medida o próprio momento econômico brasileiro. O Brasil tem essa vocação realmente quase ímpar no mundo todo de produzir uma forte riqueza a partir do campo,
quer pela agricultura, quer pela pecuária, e depois até com processos industriais, alguns iniciais, outros mais avançados, que compõem a cadeia do agronegócio. Também é verdade que a nossa riqueza mineral é alguma coisa bastante notável na economia nacional. E isto acabou, sem dúvida, provocando, através da Petrobras, da Vale do Rio Doce e de outras grandes empresas do agronegócio, uma predominância muito grande na Bolsa de papéis desses produtos. O que para nós, Luciane, é no mínimo muito bom por alguns anos. Claro que também nós não podemos esquecer que nós temos indústria até de alta tecnologia na Bolsa de Valores, como uma Embraer e outras que também existem com grande pujança. Agora, a nossa economia deve, nos próximos anos, a partir do plano de recuperação da indústria brasileira que acaba de ser lançado, ganhar um novo papel e, portanto, uma nova presença na Bolsa de Valores de São Paulo. Professor Celso, como é que o senhor vê a procura do investidor estrangeiro pela Bolsa brasileira em função desta crise generalizada em todo o mundo, exceto nos países emergentes como o Brasil? Bom, em primeiro momento, é óbvio que qualquer crise mundial assusta investidores e, olhando para países emergentes, reconhecendo um risco maior do que nas economias desenvolvidas, eles acabam saindo, recuam, promovem uma certa fuga de capitais no Brasil. Mas tão logo a situação se esclareça, permanece e remanesce a verdade absoluta dos fatos. O momento mostra que o crescimento só é possível em países emergentes. E, portanto, não há como, sensatamente, evitar a presença nesses países. Olha o Brasil. O Brasil se distingue muito dos outros países emergentes. E a razão maior é que aqui se vive uma democracia. Não é? Os mercados podem estar seguros de que não haverá um golpe de Estado, que a sucessão se fará pelo voto popular. Isto dá institucionalmente garantias a esse mercado e o capital volta ao Brasil com muita facilidade. E não se esquecendo, professor Celso, que a estabilidade econômica brasileira que permite essa maior procura pela Bolsa Brasileira é muito recente, começou com a implantação do Plano Real em 1994. O Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a equipe de TV da BMF Bovespa que nos ajudou a contar a história da Bolsa Brasileira. Também queremos agradecer a New York Financial Press, empresa de comunicação que fica dentro da Bolsa de Valores de Nova York. Foi esta equipe que nos ajudou a fazer a cobertura exclusiva dentro da NYSE. No próximo programa, o último da série especial nos Estados Unidos, vamos falar sobre a situação atual no mercado de ações, a crise e a perspectiva de recuperação. Se você ficou com dúvidas ou quer dar sugestões, entre no nosso site que é o www.cifrasesafras.com.br. Aproveite também para conferir os podcasts, as versões reduzidas para a rádio do nosso programa. Uma bela semana para você e até mais.